E hoje nós estamos aqui com o Regis Amora, ele que é fotógrafo, está trazendo também um lançamento aí para mostrar para a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dele dentro da fotografia. Regis, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mercado da Arte. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Geis, pelo convite também. Acho que esses espaços são super importantes, né, para os trabalhadores da arte, para que a gente possa se aproximar do público, falar do trabalho também e fazer com que esse trabalho circule, né? Muito bom, a gente sabe que a fotografia é algo muito forte aqui na nossa cidade, gente, né? E que como arte, às vezes não é tão valorizado assim. Eu queria saber de você quando foi que você começou com a fotografia, qual é a sua história no início da tua vida e com a fotografia? Conta pra gente. Legal. É interessante você falar disso, assim, da fotografia, que é realmente uma linguagem muito forte aqui no Ceará, porque nós somos a terra da luz, né? Nós somos conhecidos como terra Sim. da luz. Existe uma condição de luz muito favorável aqui para se fotografar, né? No Ceará, a fotografia ela se faz com a luz, é como se nós pintássemos com a luz. Então a gente precisa realmente de uma condição de luz para fotografar. E eu entrei na fotografia muito que por acaso, na verdade eu já observava muito os trabalhos de fotógrafos daqui, mas eu não pensava em fotografar. Eu queria ter uma câmera para fazer algumas imagens, mas sem compromisso. E aí eu comprei uma câmera, só que eu comprei uma câmera profissional, achando que eu conseguiria manusear o equipamento, e aí não conseguia. Aí eu tive que fazer um curso de fotografia, fui buscar um curso de fotografia, e foi aí que se abriu o mundo realmente da fotografia como linguagem e como forma de me expressar. Eu até então não tinha encontrado uma forma de me expressar e de me conectar com o mundo, e não me imaginava artista, né, até então. E aí eu acho que a fotografia ela veio como esse canal para que eu pudesse me expressar mesmo, né? Então, foi meio que por acaso que começou. Então, surgiu primeiro a curiosidade, né, para Primeira depois curiosidade. tornar isso como um objeto de arte, né? E como é que você, quais foram as primeiras coisas que você fotografou? Porque eu sei que quando você começa a fotografar, a gente começa fotografando aniversário de criança, casamento, eu Aham, digo isso porque eu já fui da fotografia também, ainda sou. sim. E a gente começa por várias coisas, até pela curiosidade e descobrir diversas luzes, né? Dentro de vários meios de fotografia, segmentos de fotografia, mas qual é o principal segmento que você trabalha hoje? E qual foi o que você começou? Quando Uhum. você descobriu que aquilo era realmente para você? Eu acho que a gente começa estudando e tateando, né? Vendo onde é que a gente vai se encontrar, como é que funciona melhor pra gente, com o que é que a gente se identifica e onde a gente vai conseguir expressar o que a gente quer, né? O que a gente quer falar para o mundo, como a gente quer se colocar para o mundo também. Então, sim, é isso, né? Eu fiz ensaios de amigos, de pessoas que me indicavam também, ensaios fotográficos, até entender que eu ia ter a fotografia como um vetor para que eu pudesse me expressar artisticamente, que até então não tinha tanto essa consciência. E aí esse processo ele é muito inconsciente de o que você fotografa e por que você fotografa. A fotografia sempre é um processo muito de inclusão e de exclusão, porque o que eu miro ali, o que eu foco para fotografar, o que eu estou escolhendo fotografar, tem um mundo de coisas que eu estou excluindo também. Então é um processo, às vezes, até meio terapêutico também, de por que eu me interesso por alguns temas, né? Por ser uma pessoa LGBT, eu fui me interessando por temas que eu acho que estavam mais dentro da minha vivência. Então foi muito coerente, na verdade, essa minha trajetória e se encaminhando para isso. Eu encontrei nesse caminho na fotografia muitas pessoas incríveis aqui de Fortaleza, mas a Marília Oliveira, que é uma artista visual aqui de Fortaleza também, com ela eu formei o Descoletivo, que é um coletivo de fotografia de duas pessoas, que é atuante até hoje, há mais de 10 anos, né, aqui no Ceará. E a gente já lançou publicações, já fizemos exposições aqui, fora daqui também. Então a gente já circulou bastante, é uma grande parceira. E eu venho trilhando também agora com um trabalho pessoal, né? E uma pesquisa pessoal também a partir disso. Então, antes do teu trabalho pessoal, aquele se encontrando ali com outros artistas também, fortalecendo a cena da fotografia, né? E Sim. o conhecimento, isso é muito importante. Como você se sente assim, interagindo com esses outros artistas dentro da fotografia aqui no nosso estado? Como é para você interagir com esses outros artistas? Eu acho que é sempre uma troca interessante, porque cada pessoa vem com uma bagagem, não só visual, mas emocional, de história de vida também, né? Então essas trocas eu acho que elas sempre são muito ricas, e principalmente de estilos de fotografia. Existem pessoas que têm interesse mais por uma fotografia urbana,
ou fotografia artística, nu artístico, fotografia experimental, e experimentar também a fotografia junto com outras linguagens, como a colagem, a costura, a linha com a fotografia. Então tem muita coisa na intervenção, a fotografia expandida, então tem muita coisa. Eu acho que nessa trajetória aí de pouco mais de 10 anos, eu encontrei muita gente que trouxe, que agregou muito a minha bagagem também, sabe? São muitos segmentos e muitas histórias para Demais. contar, né? Muitos caminhos na Muitos fotografia. caminhos. E, inclusive, você está com um caminho novo, posso chamar assim, com um trabalho novo, né? Que está lançando aí, como é o nome do teu trabalho, o teu livro que você está lançando? Cine Casa, né? É. Cine Casa. E aí, como foi a produção desse trabalho? É um trabalho novo, mas não tão novo assim. Por quê? O Cine Casa, eu começo a pensar ele mais ou menos quando eu começo a fotografar, um pouquinho depois que eu comecei a fotografar. Então é um projeto que eu já fotografo há 10 anos, no centro da cidade. Ele já circulou em exposições aqui, em outros estados, fora do Brasil também, mas é a primeira vez que ele vai se consolidar como um livro agora, né? Então, eu morei durante muito tempo no centro da cidade, de Fortaleza, e aí no centro da cidade eu via um fenômeno que eu tenho certeza hoje que não existe em nenhum outro estado do Brasil, porque outros fotógrafos me disseram, Regis, nunca vi isso em nenhum outro lugar. A gente quer ver agora, a gente pode puxar umas imagens para ver um pouquinho do livro, desse lançamento incrível aí, a gente está curioso. Acho que você vai ver aí as imagens, pouco dessas imagens, só uns poucos, para você procurar também o livro do Regis. Uma flor repousa sobre o azulejo azul da cozinha. O ventilador de teto refresca o calor do quarto. Corredores estampam uma tinta verde-limão. É casa. Um colchão de casal envolto por um plástico aguarda os visitantes. Telas de televisão de tubo exibem filmes em que homens sentem prazer. Legendas em inglês dizem Hell Robert. É cinema. Gente, vocês puderam ver aí que trabalho profundo, muito profundo, Regis. Parabéns por esse trabalho. Como foi a produção desse trabalho? De onde você tirou essa inspiração e essa ideia para trabalhar em cima desse tema especial, né? Eu morei muitos anos no centro da cidade, aí eu percebi um fenômeno que hoje eu sei que não acontece em nenhuma outra capital, né, do país. Num perímetro específico de algumas ruas do centro, existem vários cinemas de filmes eróticos e esses cinemas, eles funcionam dentro de residências, né? Foram residências na década de 40, na década de 50, talvez ainda na época da Belle Époque, da nossa Fortaleza antiga. Então, hoje essas casas que antes abrigaram famílias, hoje abrigam esses espaços de encontros, né? Encontros principalmente entre homens. E aí eu fotografei sempre muito, como eu precisava de uma condição de luz para fotografar, e os cinemas são escuros, são lugares escuros, eu fotografava durante o dia porque eles abriam às 9, 10 horas da manhã, então eu sempre fotografei muito durante o dia para revelar essas arquiteturas do desejo, que eu chamo, né, e as cores, as texturas desses espaços, né, e talvez a pessoa que vá manusear o livro, ela tenha essa mesma sensação que eu tive, de ser uma pessoa que está entrando por esses becos escuros e em algum momento vislumbrando uma cor, uma parede, um jarro com plantas. Então tem muito aspecto de casa ainda, né? Tem quarto, tem sala. É realmente bem interessante a arquitetura dos lugares. Por isso o nome Cine Casa, Por né? isso o nome Cine Casa. Muito bem colocado, inclusive. Quais foram as dificuldades de criar esse processo, assim, os percalços que tu deve ter passado? Aconteceu algum caos durante o processo de criação e produção desse trabalho? Sempre foi um trabalho muito silencioso, muito anônimo,
porque na verdade eu queria agir da mesma forma que as pessoas que frequentam esses lugares, que frequentam de uma forma muito discreta. Então, eu sempre fui muito discreto no meu ato de fotografar lá dentro, né? Eu nunca precisei pedir permissão, poderia ter pedido, mas talvez eu não tivesse tido essa permissão dos donos dos estabelecimentos, então eu fotografava porque eu estava lá como cliente, né? Eu pagava o meu ingresso, entrava no cinema e fotografava sem, lógico, incomodar ninguém ou sem identificar pessoas que porventura estariam lá dentro do cinema, né, para consumir os filmes também. E você está Então, fazendo o lançamento desse livro agora, né? agora a gente está, na verdade, numa campanha, esse projeto ele me trouxe várias felicidades, mas uma delas foi ganhar um prêmio nacional, que é o Prêmio Lovely. Em 2022 a gente ganhou o prêmio de melhor fotolivro com esse trabalho, com esse projeto, né? Não tinha um livro físico, mas tinha um boneco, que a gente chama de boneco do livro, que é um projeto final do livro, um protótipo impresso, né? E aí ele ganhou esse prêmio. E agora a gente está com uma campanha para fazer uma pré-venda desse livro e com o valor que for arrecadado dessa pré-venda a gente vai custear o processo gráfico mesmo do livro. A gente vai poder adquirir esse livro? Como é que vai ser esse processo? O livro vocês podem encontrar no meu Instagram, @regisamora, tudo junto, que é o meu nome e o meu sobrenome. E lá na minha bio do Instagram tem o link para pré-venda. Então, você pode comprar no Pix, no débito ou no crédito, e isso vai ajudar a custear o processo gráfico mesmo, né? Para materializar esse livro. Que legal, gente. Muito bom esse trabalho, incrível. Eu fiquei encantada aqui. E eu quero saber se você tem outros projetos para dar continuidade, além desse. Sei que você está no boom de lançar esse livro e no processo de fazer o lançamento. Mas você está caminhando por outros trabalhos também, já visualizando outras coisas para traçar, assim? Conta pra gente um pouquinho. Sim, existe um projeto também que me traz muita alegria, junto ao Museu da Fotografia Fortaleza. Fortaleza tem um museu dedicado à fotografia, que fica na rua Frederico Borges, então visitem, programação gratuita. E tem um projeto lá bem legal que nos acolheu, que chama Imagens Sonoras, onde a cada mês, e eu estou à frente desse projeto lá, a cada mês nós escolhemos uma capa de um disco e nós vamos conversar com o público sobre a fotografia daquela capa do disco. Então a música, lógico, ela tá ali, até porque a gente convida sempre um DJ para discotecar com disco de vinil, as pessoas têm contato com o disco de vinil, isso é muito legal. Mas a ideia é que a gente possa fazer com que as pessoas entendam a fotografia a partir da música, a partir das capas do disco. Então a gente traz capas de disco, a gente já trouxe de Secos e Molhados, Elza Soares, Nação Zumbi, a gente trouxe Belchior, a gente trouxe Gal Costa também. Então a gente tem um papo super bacana a partir da fotografia daquela capa do disco, né? Com a fotografia do disco, a capa do disco é o prefácio, né? Como o prefácio de um livro também. Sim. Então a gente tem um papo muito bacana lá e aconteceu uma primeira temporada, em breve vem uma segunda temporada também lá no museu. Ai, que legal, a imagem chega e traz um impacto, né? O impacto vem primeiro ali com os olhos, você vê e já as emoções e os sentimentos são passados direto, né? E eu fico muito agradecida de ter recebido a sua participação aqui no Mercado da Arte. Espero que esse trabalho ganhe o mundo, porque é incrível. Foi um prazer e, assim, se você tem alguma consideração sobre os seus desejos com a fotografia, alguma mensagem com a fotografia, para quem talvez esteja começando, se quiser deixar um recado, abrimos espaço aqui para você deixar assim, um último recado assim, sobre o trabalho que você realiza, sobre a importância, né? Eu acho que a fotografia no Ceará, você bem pontuou no começo, né? A fotografia é muito forte. Nós temos grandes fotógrafos aqui no estado, mas eu acredito que a gente ainda pode se articular mais e se organizar mais, né? Eu acho que existe uma fotografia majoritariamente branca e heterossexual aqui no estado do Ceará, e a gente precisa realmente fazer com que outras histórias sejam contadas. E eu, como pessoa LGBT, eu tenho muito isso como missão de vida mesmo, né? De nada sobre nós sem nós. Então, se eu vou contar essa história, que seja um de nós que conte. Então, que nós cada vez mais possamos nos empoderar dessa imagem que é nossa, para que a gente possa contar essa história e para que essa história possa ser perpetuada, né? Fotografia é documento, fotografia é memória também. Então, isso é muito importante, a gente precisa se conscientizar cada vez mais disso. Fotografia é história também. Muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente.
Parabéns, Regis. Obrigado. E muito obrigada. O Mercado da Arte, o programa Mercado da Arte, agradece a sua participação. Muito obrigada. Obrigado também.